que enquanto ela oficialmente inicia, esse final de semana aí teve a AME, que é a Associação dos Médicos Espíritas, fez um evento lá no centro. Um seminário. Seminário, né? Até nós postamos aí, muito bom. O Seifon, o Fred, que é médico, vários médicos falaram, vale muito a pena ver. E o evento foi presencial, né? Aí hoje está aí, inclusive teve uma técnica lá de... Como é que fala? Como é que fala esse negócio que faz várias pessoas? Esqueci o nome. Interagiram, ele propôs uma dinâmica. Uma dinâmica, isso. Uma dinâmica muito interessante de sensibilização, né? Porque está todo mundo há tanto tempo distante, não pode nem chegar, nem abraçar, nem pegar na mão, né? Então, eu achei muito legal. Aí, hoje, eu estava pensando, como nós não somos tantos, né? O Salão do Centro é bem grande. Aí, eu estava falando, o que você acha da gente fazer, ao menos, uma aula presencial, que esse ano, acho que já era, né? Acho que vamos até o final do ano remoto mesmo. Mas, se o grupo topasse, que tem muitos de vocês que eu nunca vi pessoalmente, nem vocês me viram, nem com ela, nós não nos conhecemos. Porque vocês vão ver, assim, a gente pessoalmente somos mais bonitos, viu? Aqui fica prejudicado. Mas realmente, quando a gente vê vocês pessoalmente, eu sempre acho que a vibração envolvida, né? Enfim, mas... Então, se o grupo achar que é conveniente, a gente pode agendar uma segunda-feira presencial, com todos os protocolos, distanciamento, máscaras, para a gente fazer ao menos uma aula presencial. Aí fica aí a proposta para você. Vamos fazer uma votação no grupo, né? Depois a gente vai colocar no WhatsApp, que a gente pega todo mundo também que faltou a aula, né? Para ver o que o pessoal acha. Eu imagino, segundo ela também acha que a ideia é que esse ano, ainda já estamos quase que em outubro, né? Esse ano não volta presencial mesmo, só o ano que vem. Mas uma aula, eu penso que talvez seja interessante. A minha votação é que haja essa aula. Aí depois vocês pensem e digam o que acham. Se a maioria achar que deve, a gente faz. Bom, a gente já está aqui na nossa hora, né? Já estamos chegando quase 10 minutos. A gente vai fazer uma prece para a gente começar. Queria saber se alguém aí se considera aí na condição de fazer uma prece, e aí isso é uma intimidação, né? Vamos lá, gente. Posso fazer, Ruela? Opa, Carol, vou fechar meu microfone aqui, tá? Tá bom. Por favor. Vamos, então, fechar os nossos olhos, serenar essa turbulência de pensamentos. Vamos nos colocar efetivamente aqui, nesse local, ainda que online. Vamos buscar focar a nossa atenção aos ensinamentos que aqui serão trazidos, que possamos absorver da melhor forma tudo o que será falado, para que possamos buscar nos tornar um pouquinho melhores do que ontem e amanhã um pouquinho melhores do que hoje. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, aos nossos espíritos amigos, espíritos protetores, anjos guardiões. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, em nome de Deus, para o estudo da doutrina. Gostaríamos, Senhor, de, em paralelo, irradiar energias positivas aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em especial aqueles que estão em maior situação de sofrimento. Que o teu amor, que o teu amparo, que a tua misericórdia possa chegar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Carol.
Hoje a gente vai fazer uma introdução pequena Eu mandei material para vocês, como sempre, pelo e-mail, avisei no WhatsApp, aquela rotina, né? E eu mandei a apresentação em PowerPoint completa, mas eu vou começar a não mandar completa, eu vou começar a mandar assim a última aula e aquele material que eu já mandei antes, que fica muito pesado, vocês já têm, né? Então só o que eu vou revisando que eu vou mandar. Ok. Quando a gente estuda assuntos relacionados à espiritualidade, não vou nem dizer espiritismo, mas espiritualidade em geral, a gente percebe que, de uma forma geral, quase que 100% do que a gente estuda, sempre fala de nível acima do que é o cotidiano da nossa vida, em nível de conhecimento, em nível moral, em nível espiritual, vamos falar assim. É sempre acima, né? E quando a gente pensa em evolução, um processo de evolução, isso faz muito sentido. A gente sempre olhar que a gente vai subindo um nível acima e tem que estar sempre mirando alguma coisa além. Você não pode ficar só olhando na lateral ou para baixo se você está buscando o seu processo de aprendizado e desenvolvimento. Mas em alguns momentos do estudo, ou em vários momentos dos grandes espíritos que vieram aqui na Terra, eles eram espíritos muito grandiosos e sempre eles traziam coisas para o nosso cotidiano que já era acima do que a gente estava acostumado, mas eles traziam coisas extremamente transcendentes. Se a gente olhar para Jesus, nós vamos perceber que, em muitas ocasiões, Jesus falava de coisas através de parábolas do dia a dia para levar as pessoas a refletirem na sua vida e no seu crescimento espiritual. Mas também, no Evangelho, você encontra passagens que Jesus fala de coisas muito transcendentes. Muito transcendentes. E por quê? Por que falar de coisas que estão totalmente fora do nosso alcance e hoje, amanhã e talvez daqui a 100 mil anos, sei lá, 1 milhão, não sei. Por que ele falaria isso? Por que ele diria para nós, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e até muito mais do que isso? Qual a razão? Por que você pensa nisso e fala, como assim? Né? Fazer o que ele faz e mais até. Soa algo quase que uma infinitude de séculos, de milênios, de distância. Se você considera que Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, na criação da Terra, ele já era o coordenador, o governador do planeta. 4 bilhões e meio de anos atrás. Nós provavelmente não tínhamos nem respirado como vegetal ou como mineral, não existia. E ele fala isso para nós. Isso, se a gente parar e começar a pensar e refletir, isso dá margem a um grande processo de reflexão. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, porque nós estamos falando da lei de adoração. E a lei de adoração está relacionada àquele primeiro processo. Amor para com Deus, depois amor para consigo, depois amor para com o próximo. Nós estamos falando de amor para com Deus. Hoje a gente fecha a adoração e já começa o trabalho e talvez feche hoje. Se não fechar, feche na próxima. E quando você fala lei de adoração, e a gente começou por aqui, mas é o último, se você pensar na lei, a grande lei. Quando Jesus fala da grande lei, né, que é a lei de amor, ele está falando de algo extremamente transcendente, muito transcendente. E é até difícil de imaginar. Na verdade, o que a gente faz é pegar essa lei de amor e colocar na nossa vida como se fosse um mantra, que a gente repete. E fica por isso mesmo. Mas a análise profunda disso amplia uma visão imensa sobre a vida. Porque uma visão sobre a vida é necessário pôr o pé no chão e saber que existe uma oportunidade de chegar a algum lugar. Mas para chegar nesse algum lugar tão transcendente, existem etapas para serem cumpridas. E essas etapas o próprio Jesus fala nas bem-aventuranças. Hoje nós vamos entender um pouquinho, muito breve, que é só uma introdução, qual é a diferença que tem de ser uma pessoa que está em evolução e ser um espírito até evoluído e um espírito iluminado.
Isso é muito interessante, porque a gente escuta isso, né? Espírito superior, espírito iluminado, espírito que se iluminou, espírito que está em evolução, um espírito superior. E a gente vai entender um pouquinho numa mensagem de Emmanuel, em um causo, como diz o mineiro, um causo, né? Então eu vou passar para vocês aqui a apresentação e sempre, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, vamos lá, aula de hoje, 13/9. E eu vou enfatizar isso aqui, que eu mandei para vocês já há algum tempo, estou mandando de novo aí nessa que eu mandei da última vez. Essa é uma tabela importante para quem quer estudar, para quem quer conhecer, né? Porque a gente não deveria estar só aqui fazendo esse curso, mas deveria estar buscando o aprendizado, a ampliar a nossa percepção. Porque a gente precisa compreender o seguinte, gente. Quando eu passo informações para vocês, eu tento ser o mais fiel possível aos livros, né, ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos, a coisas que a gente estuda. Mas o viés, sempre tem o meu viés, sempre vai ter. E aí é importante você também fazer o seu estudo e você cria o seu, o outro cria, o outro cria, o outro cria. E isso é importante para a gente ter a nossa percepção do que é esse estudo, para que adianta e para que serve a gente estudar dessa forma. Então a gente não começou de baixo para cima, aqui a gente começou de cima para baixo, lei de adoração. Aí você tem lá no Evangelho as passagens, né, o capítulo 1, 2, 3, 16, 17, 18, né, que está relacionado. E a lei de trabalho, que nós vamos começar a falar também, que tem os capítulos do Evangelho que estão relacionados. As questões do Livro dos Espíritos estão aqui. Eu não pretendo ler essas questões, tá? Não pretendo. Vocês podem ler em casa, é muito curto. E se tiver dúvida, marque e traz aqui, a gente fala, não tem problema nenhum. E o Evangelho também não vamos ler ele todo, vamos ler um resuminho para mostrar o que ele tem a ver com a lei de adoração e lei de trabalho. Então, isso aqui é importante vocês terem sempre em mente, tá? Ok. Nós vamos ler aqui do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, o capítulo 110. E o título é Caridade Essencial. Então, ele vai dizendo o seguinte: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridades, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Até aqui, tudo que eu li até aqui é tudo que a gente sempre fala, escuta, lê, e tudo que toca o nosso coração e a gente pensa, um dia eu vou fazer isso, um dia talvez eu consiga isso, eu vou fazer um pouco, eu preciso fazer alguma coisa nessa direção. Isso é o que passa na mente das pessoas. Mas o Emmanuel, ele está sendo mais contundente aqui, e ele está mostrando uma coisa. Antes da gente ler essa parte de baixo, tem uma historinha muito curta que diz assim, uma pessoa trabalhou 40 anos num asilo, voluntária, e todos os dias de manhã ela ia para o asilo, ela dava banho nos velhinhos, ela arrumava os velhinhos, ela fazia o almoço, dava o almoço, lavava tudo, cuidava dos velhinhos, punha os velhinhos para descansar e ir embora. Todos os dias, durante 40 anos. Um trabalho sacrificial, um trabalho realmente de disciplina, de esforço, de força de vontade, um desejo sincero de aprender e de servir.
Esse era o trabalho dessa pessoa. E ela desencarnou. E quando ela desencarnou, a primeira coisa que veio à mente, nossa, essa pessoa com certeza foi para algum lugar muito bom, porque olha quanta coisa ela fez. E é isso, é tudo que o Emmanuel está falando aqui. Quantas coisas boas tem em alguém que faz coisas desse tipo. Ele está dando vários exemplos. Mas é aí que vem a diferença de um processo de aprendizado, um processo de seguir a caridade, de fazer o que é bom, ajudar as pessoas, tudo isso para a iluminação. E isso é importante a gente entender. Por quê? Porque o Emmanuel continua dizendo assim: antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Lembra do título, caridade essencial. Pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, essa mulher, quando desencarnou, ela foi, sim, levada para um lugar melhor, onde ela teve assistência, teve ajuda. Por quê? Porque ela teve intercessão. Intercessão. Então, intercederam por ela. E por que intercederam por ela? Espíritos que percebiam o trabalho que ela fazia foram interceder. E ela precisava dessa intercessão. E aí vamos entender. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar o efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Aí a gente para e fala, pera, como diz o Miller, oncotô, Pocovo, né? Onde eu estou, onde eu me situo aqui. Tem duas situações muito distantes, ambas importantes, ambas nobres, mas Emmanuel coloca uma distância enorme entre o trabalho externo, tudo aquilo que ela fazia, e a iluminação própria, luz própria. Ele diz, você pode ser um mendigo de luz e ser um trabalhador que tem intercessão. Você depende da luz dos outros. E o que significa isso para nós? É importante entender do que nós estamos falando. Adoração, relação com Deus. Né? Relação com Deus. Para você amar a Deus, e nós não estamos falando de espíritos evoluídos nem Jesus, estamos falando de Deus. Para você amar a Deus, para você amar alguém, né, e aí nós não estamos falando do amor físico, um amor de um nível muito alto, você tem que ter uma intimidade com essa pessoa. Você tem que ter uma convivência, uma relação. Você tem que ter relação, nem que seja de comunicação. Algum nível de comunicação você tem que ter com essa pessoa. E como é que você ama a Deus? Você tem que ter o amor de Deus para você e o seu para ele. O que você dá para ele? Como é que é, em geral, a nossa relação com Deus? É prece, pedidos, súplicas? É o que a gente tem. Não é? É o que a gente tem. Isso é importante, claro que é. Claro que é. Tanto é que Jesus nos fala, né, sobre o pedir e obtereis. Mas esse pedir e obtereis é a relação com Deus direto. Porque ninguém tem poder de dar nada para ninguém, só Deus. Nem Jesus. O próprio Jesus, tudo que ele dava, ele dizia, é do Pai, não é meu. E é verdade. Todos os seres do universo, quando adquirem o poder de Deus, com a concessão divina. Então, um Cristo pode criar, pode administrar um planeta, planetas, com a concessão divina. Então, para você ter essa dimensão de relação do amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que compreender que precisa de luz. E a única luz que realmente ilumina os seres é o amor. E não é um amor qualquer. Não é um amor qualquer. É o amor. Não estamos falando de um ser totalmente iluminado, mas aquele que começa a se iluminar precisa ter dentro dele já
aquela vivência do amor, o sentir. Então, muitas das vezes, a gente faz as coisas na vida, faz porque acha que é o certo, faz porque precisa fazer, faz que sabe o que tem que fazer, porque é o caminho de aprender, de começar. Mas essa iluminação vai além, é própria. E não esqueça uma palavra de Chico, quando ele fala sobre a morte, diz assim: a morte é como você está na frente de um oceano escuro e ninguém, só você e o oceano. Imagina você no oceano, vendo tudo escuro, só você e o oceano. É você mesmo, e é assim mesmo, é só você. Não tem mais parente, não tem, né? É você. Você está ali com você. E aí? Cadê a sua luz para iluminar ali? Não tem? Então você precisa de intercessão. Você merece intercessão? Não, então não tenho o que dizer. Então precisa, no mínimo, a gente garantir essa condição de intercessão. E para garantir a condição de intercessão, nós vamos falar quando nós chegarmos onde? Lá no amor a si mesmo, que é o primeiro item. Mas eu não queria deixar de passar isso aqui para vocês, para a gente entender essa dimensão do que é o amor a Deus. Começa com a iluminação. Mas a iluminação, antes dela, vem o quê? Vem exatamente a história da pessoa que vivia 40 anos no asilo. Né? Ou seja, são as tentativas da alma de um espírito imperfeito como o nosso, de um espírito sobrevivente, tentando fazer algo maior. E isso é perfeito, mas é preciso ter a consciência que a iluminação pede muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A Grace acho que quer fazer uma colocação aqui, antes da gente entrar no... Sim, eu estou 2 pontos que eu queria observar nessa história. Ela colocou da senhora que tomava conta dos velhinhos por 40 anos, né? E vem fazer a gente pensar no seguinte, né? Muitas vezes nós fazemos alguma coisa e achamos que estamos ali cumprindo o nosso dever, fazemos até, né? Com aquela consciência de estar fazendo bem, a caridade, né? Mas não é suficiente a gente fazer, estar presente ali fazendo qualquer coisa que seja. É preciso realmente ter o sentimento do coração, né? Tem uma outra historinha também que retrata bem isso, era também uma senhora que trabalhava também com crianças, né? Então, um determinado evento, ficou de manhã até a tarde, até o fim do dia, envolvido, e deu lanche, e arrumou, e deu presente, e cuidou das crianças. Chegou no final do dia, quando terminou tudo, ela falou: graças a Deus que acabou. Graças a Deus, né? Até que fim, né? Diferente foi graças a Deus. Que bom, né? Ter feito, gratidão pela oportunidade. Então, gente, tudo é a nossa real intenção. De repente, a gente não consegue fazer uma grande coisa, mas uma ação que a gente tem de boa vontade, sincera, de coração, uma pequena ajuda, um sorriso, uma palavra, um pensamento, uma prece de coração bem intencionado, de repente vale muito mais do que muitas e muitas horas daquele trabalho ali meio mecânico, né? Fazendo, né? Claro, tem utilidade. Quando você dá uma esmola material, é útil também, vai beneficiar aquela pessoa que está necessitando, né? Mas o real valor tem da sua interiorização, da sua consciência, você fazer aquilo com amor. E outra coisa, né? Quando o Juan falou, a nossa ligação com Deus, né? Os espíritos respondem. O ponto que nos une a Deus é o próximo. A distância mais rápida de você chegar a Deus é o nosso próximo. E aí vale lembrar quem é o nosso próximo. O próximo não é só ele que está aqui ao meu lado, só familiar, não. O próximo é qualquer um que esteja convivendo próximo de nós, qualquer oportunidade que a gente tenha de alguma forma de ser útil, né? Esse é o nosso próximo.
merece ali, que nos une, que faz essa ponte. O próximo é praticamente o último que nós vamos falar aqui, né? Porque nós começamos com amor a Deus, e a gente vai falar do amor ao próximo, e depois amor a nós mesmos. Mas a gente percebe o seguinte, que toda a sua ação para com o próximo, para com Deus, depende de você ter alguma coisa. Você não pode sair para fazer uma ação na vida se você não tem alguma coisa com relação àquilo. Você tem alguma coisa para troca? Vamos falar assim, né? Comercialmente falando. Então, como é que você vai trocar se você não tem nada para trocar? Como é que você vai doar alguma coisa se você não tem nada para doar? E aquela frase é só se dá o que se tem, né? Exato. E é por isso que o amor a si é o último tema onde nós vamos gastar mais tempo. Por quê? Porque a gente já falou disso, nós estamos fora da lei. Se nós estamos fora da lei, o que é que nós vamos entregar? Nós vamos entregar o quê? Vamos entregar a tentativa. Essas tentativas que a gente faz, né? Estudar, querer aprender, já saber que a gente tem que evoluir, já saber que tem reencarnação, já saber tudo isso e buscar fazer algo. Essa é a nossa tentativa de quê? De, em algum momento, a gente descobrir esse amor nascendo dentro de nós, essa luzinha. E aí você começa, né? Mas vamos lá. Nós vamos... Só concluindo. E a verdade é o fato de aprendermos a nos amar, não por egoísmo, não falar, não, que eu tenho que me amar, não. É porque o sentido do amor, né, é algo tão sublime, tão bonito, que quando você se ama, que você é uma pessoa que tem um auto-amor, que se ama, que se respeita, ele tem coisas boas dentro de si. Então, Carol colocou aí bem, a gente dá aquilo que a gente tem. Isso. Se a gente se ama, se tem amor dentro de nós, o amor é uma coisa de dentro para fora. Ao passo de que, se você é egoísta, não aquele amar, eu sou egoísta, eu me produzo todo, eu me visto bem, eu tudo de bom para mim, é que eu me amo, eu me cuido. Não é esse amar. O nos amar é o quê? Esse respeito, é a gente se analisar como ser humano, de você valorizar as coisas morais, as coisas do seu caráter, né? É você reconhecer quando você erra, pede desculpa, sabe? A gente cai, a gente tropeça. Mas ontem, nesse evento que teve no centro, teve um médico lá que falou muito sobre isso, sobre essa questão, né, de o quanto o perdão você faz cientificamente comprovado que como combate, o perdão combate até os radicais livres, né, doutor Fred, aquelas moléculas com elétrons ímpares, né, na camada superior, que ataca as células sadias, muitas vezes provocando até o câncer, né? O quanto que esse sentimento de perdão, de boa vontade, isso gera melhor, como fala? Imunidade no corpo, e traz curas, né? Até traz, ele falou da serotonina, ele falou que muitas das vezes a gente vai precisar tomar Prozac, remédios. Só uma coisa, que a gente começa a tangenciar um pouco aqui. Eu recomendo vocês fortemente que vejam, que assistam. Eu não vi tudo, mas eu vi a maior parte, e é um trabalho interessante dentro de uma casa espírita, trazendo um pouco de ciência para dentro do centro espírita. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu só citei isso para deixar claro o que é esse auto-amor, que esse auto-amor que a gente deve cultivar dentro de nós não é esse amor egoísta, que tudo para mim, não. Mas não existe amor egoísta. Sim, é isso que eu estou falando, né? Mas às vezes a gente muitas vezes confunde. Mas aí confunde, né? Porque na verdade não é isso. Quando a gente fala de amar a si, gente, pelo amor de Deus, amar a si é muito simples. Para você se amar, você tem que amar a sua alma. Não é exatamente o seu corpo. Nós já falamos disso, nutrir espírito, mente e corpo. Então, quando você fala, eu estou trabalhando o amor em mim, é a iluminação da tua alma que você começou a trabalhar. Então, não é tão simples.
Porque você gostar do seu corpo, gostar de você e proteger você, tudo bem, mas até aí é outra coisa. Então, esse amor que nós estamos falando é o amor do amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, é aquela condição em que o ser começa a despertar dentro dele uma luz. Que luz é essa? O amor vai se instalar para que ele possa trabalhar o próximo e trabalhar na direção divina. É isso aí. Então, vamos lá, mas a Grace falou, é isso mesmo. Eu recomendo muito que quem não viu, está gravado. Você pode ver em pedaços, que são várias palestras, são muito interessantes. E é bastante científico, junto com a espiritualidade. É muito bom. Vamos lá, então? Vamos mais um pouquinho? Agora apareceu a telinha que mostra que você está apresentando. Então, vamos lá. Ok. Falamos de lei de adoração. Vocês lembram que nós falamos aqui bastante, né? O que é adoração, tudo isso. Mostrei os itens do Livro dos Espíritos, que está relacionado à lei de adoração. E agora, que são esses aqui, né? Pergunta 649 até 659. E a relação disso com o Evangelho. Então, dentro do Evangelho, o que você tem? Você tem o não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas, Deus e Mamon, pedi e obtereis, e aí vai. Até ali, pedi e obtereis. Coletânea de preces é um adendo. Tá? Então, quando a gente pega esses capítulos do Evangelho, o que isso tem a ver com a adoração? Então, aqui, por exemplo, capítulo 1, todo mundo conhece, não vim destruir a lei. O capítulo 1 do Evangelho. Então, Jesus vai dizendo o seguinte, ele não veio destruir lei, né? Não tem como destruir lei, a lei é única. Não estamos falando das leis mosaicas, estamos falando do amar a Deus, acima de tudo. Essa é a grande lei, isso não muda nunca. É uma lei imutável, uma lei perfeita, é uma lei divina. Aí vem a confirmação da comunicação entre Deus e os homens e sua completude e adequação à condição de tempo, de forma a utilizar a cultura, costumes, passado, a mesma lei inalterável aos povos. Então, o que acontece? Você tem a lei divina que não muda, é igual. Agora, existem as leis que são relacionadas à cultura, aos costumes, ao tempo, em que os grandes espíritos, ou aqueles espíritos que vieram para trabalhar com isso, adequava essa lei divina com o momento em que estava se vivendo. Então, se você pega, por exemplo, os próprios 10 mandamentos, você vai encontrar o quê? Amar a Deus. Pronto, essa é a lei. Isso é a lei. E o restante? O restante são complementos. Que complementos são esses? De acordo com a religião deles, de acordo com o tempo, né? Ali você vai ter, vai falar sobre o sábado, sobre o descanso, porque tinha um povo escravo. Imagina trabalhar sem parar nenhum descanso. Tinha que ter isso ali escrito, estava escrito. Então, muitas coisas que tinham na lei mosaica, isso foi abolido, muitas coisas foram abolidas. Tanto é que o próprio Jesus não vinha destruir a lei, mas todas aquelas coisas que eram relacionadas à cultura daquele povo, que tinha escravidão, né? Até na época de Jesus tinha, mas que tinha muita violência dentro deles, tinha que ser contido por determinadas leis específicas, leis mosaicas. Quando Jesus chegou, ele veio falar do amor. Então, o amor continua. Amar a Deus, tem que desenvolver o amor. E todo o trabalho de Jesus foi exatamente não destruir a lei, mas complementar a capacidade de compreensão das pessoas da lei de amor. No capítulo 2, ele vai falar de quê? Meu reino não é deste mundo. Então, aqui ele fala, Jesus declara que o homem precisa aprender a adorar ou conscientizar-se sobre o mundo espiritual, o verdadeiro. E o mais importante na sua jornada evolutiva, deixa claro que as ilusões do mundo não nos levam à nossa felicidade. Jesus vem como o evangelho vivo ou a grande árvore que dá frutos. Nós precisamos ainda buscar nossa semente no celeiro divino e cultivar nossas árvores. Então, quando Jesus fala que o reino não é deste mundo, o que ele está dizendo para nós? A gente tem que ter cuidado na interpretação, porque a gente fala assim, não, mas Jesus não era o governador do planeta, então ele, vamos falar assim, era o grande rei de tudo isso, ok, mas ele não diz o que ele fala. Ele está falando do mundo espiritual e mundo material. Então, tudo que ele fala, tudo que ele viveu, tudo que ele quis mostrar, é que nós somos muito mais do que isso que nós enxergamos. Ou seja, o mundo material. O mundo material é uma vestimenta, né? É uma ferramenta que o Espírito usa para o crescimento. Então, o reino de Jesus já é o reino espiritual, onde nós iremos. Então, aqui ele fala o seguinte, como é que você faz esse processo de caminhar para o reino espiritual, para o mundo espiritual, viver no mundo espiritual?
no processo de adoração e trabalho, que nós vamos ver depois. Porque o processo de adoração é quando você realmente está ligado direto a Deus. Pronto, você não tem mais que reencarnar, a não ser como missão. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o que Jesus nos indica aqui? A grandeza divina e o cosmos. Bem como o nosso dever de nos envolver com a visão de um ser cósmico. Expurgue de nossas vidas a separatividade. Então, ele está dizendo assim, olha, não é só esse planeta de vocês. Tem muitas moradas na casa de meu Pai. E essas moradas são planetas e também são mundos espirituais. São muitas moradas. Então, ele está trazendo para nós algo, naquela época, que era totalmente inusitado. E, às vezes, as pessoas olham para isso aqui, e a própria religião nunca deu sentido para isso, esse sentido que realmente existe, que são mundos habitados e mundos de desencarnados no universo, milhões, bilhões, trilhões, não sei quantos. E quando ele coloca isso, o que ele faz? Ele mostra a grandeza divina. Ele está colocando para nós aqui, praticamente em todos esses capítulos, o quê? Deus, a grandeza divina. Uma lei única que serve para todas as épocas. E ele falou, não vim destruir isso, muito pelo contrário. E vem dizendo que o reino dele é do mundo espiritual. E vai dizer que tem muitas moradas, o universo é imenso. Olha quanta coisa ele coloca para nos dizer assim, olha, esse é o Deus. Ele tá aqui descrevendo a grandeza daquele que nós devemos adorar, nos relacionar. No capítulo 16, ele fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aqui tem muitas interpretações, tem muitas, várias interpretações aqui. Mas, basicamente, quando você fala não se pode servir a Deus e a Mamon, a gente vai dizer assim, olha, ou você vai para um lado ou vai para o outro. Ou você vai, como ele fala aqui, meu reino não é desse mundo. Ou você vai para o reino que é o reino dele, ou você dá mais importância às coisas de Deus, ou você dá mais importância às coisas materiais do mundo, às coisas mundanas, no bom sentido. Tá? Isso é simples. É César ou Deus? Né? César é a moeda. Então, quando pergunto para ele, falo, de quem é essa moeda? É de César. Então, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós temos que aprender isso. Em algum momento, nós temos que servir a César, ao mundo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos isso, mas de Deus o que é de Deus. E quando nós falarmos da lei de trabalho, nós vamos entender que aqui também se encaixa. Quando você está trabalhando, ganhando o seu dinheiro, fazendo o seu trabalho, necessariamente você não está servindo a César, você pode estar servindo a Deus. Isso é uma coisa incrível. Isso é uma coisa incrível. O capítulo 27 é outro capítulo que fala de um nível absurdamente transcendente. É o capítulo de pedir e obtereis. E quando a gente fala pedir e obtereis, é uma palavra de Jesus. E olha que interessante. São dois verbos, né? Pedir e obter. Em momento algum tem qualidade aqui. Vai obter o quê? Vai pedir o quê? Para quem? Só isso, pedir e obtereis. Então significa que eu tenho que pedir para alguém. Vou pedir para os espíritos, vou pedir para... Não, ele está falando de Deus. Ele está falando de Deus, é o diálogo com Deus. Como é que você pede alguma coisa para Deus? Tá bom, Deus aqui chegou na tua frente e fala, pede alguma coisa para mim. O que você faz? Nem vão falar de Deus. Jesus chega e vai na tua frente e fala, pede alguma coisa para mim. E se você pedir, eu vou te dar. Vai dar um nó na nossa cabeça. Qual a nossa capacidade de compreender a vida para pedir algo que seja extremamente benéfico e justo? Que seja amoroso, que seja belo, que seja uma verdade, porque é disso que esses espíritos falam. Eles falam de amor, de justiça, beleza, verdade. E o que nós conhecemos disso? Vamos falar besteira. Então, pedir e obterei significa que para fazer isso e obter, você precisa compreender um pouco dessas coisas, que são as potências divinas. Nós vamos falar disso lá mais à frente. Que é a justiça, que é a verdade, que é a beleza, que é o amor. Ainda não conhecemos nada disso. A gente tem vislumbres, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não conhece mesmo. Né? Coisas que nós não conhecemos com a razão. A razão não tem capacidade de compreender essas coisas tão transcendentes. É preciso estudar, aprender, crescer, desenvolver humildade, seguir um determinado caminho que Jesus coloca nas bem-aventuranças, e aí, pouco a pouco,
você vai compreendendo as coisas divinas. Até um dia que você vai, posso pedir e vou obter. Por quê? Porque a gente entende do que a gente está falando, com quem a gente está falando e sobre o que nós estamos falando. A grandeza divina. Aí depois Kardec coloca uma coletânea de preces espíritas, é muito interessante. E aí as preces significa que Jesus também colocou isso, porque ele sabia da nossa condição, e falou, olha, existem preces que vocês devem fazer no quarto, em segredo, não precisa falar, não precisa retumbar, não precisa alardear, faça em pensamento, faça com uma boa intenção, para que você se ligue à espiritualidade maior. E o Kardec coloca uma coletânea de prece espírita, é muito interessante, quem nunca viu, dá uma passada de olho lá, porque a coletânea de preces espírita é muito incrível. Ela resume toda a base da doutrina espírita. É muito incrível, é muito interessante isso. Vale a pena vocês darem uma olhada. Tá? Então, todos esses capítulos, com exceção da coletânea de prece, são instruções para o homem se colocar em condição de adorar e compreender a grandeza de Deus. E para dar uma maior compreensão de como devemos nos dirigir a essa grandeza. No capítulo 16, nos declara a diferença entre o exterior, a adoração, e o interior, ou a intenção, que equivale à comparação entre jovem rico e Zaqueu. Então, o capítulo 16, nós não lemos aqui as parábolas, mas eu recomendo fortemente que vocês vejam a parábola do jovem rico e de Zaqueu. Vem uma exatamente depois da outra. E são duas histórias muito interessantes, quando fala do jovem rico e de Zaqueu. A parábola do jovem rico é aquele jovem muito rico, que era bom, não era uma pessoa má, que chega até Jesus e fala com ele, Senhor, o que eu faço para ter o reino do céu, né? Ou coisa que o valha? E Jesus diz para ele, olha, você precisa cumprir os mandamentos, amar a Deus, honrar seu pai e sua mãe, fazer isso, fazer aquilo. E ele fala assim, mas eu já faço tudo isso. O que mais me falta? Ele falou assim, tá, faz tudo isso. Quer dizer, não faz, né? Mas, falei, tá bom, então faz o seguinte, você é rico, pega tudo que você tem, vende, dá tudo para os pobres e me siga. E você vai estar no reino dos céus. E o que aconteceu na parábola? O jovem, como diz o outro, picou a mula. Foi embora. Por quê? Porque Jesus tocou no ponto que tinha que tocar. Qual é o ponto? O apego ao medo. Né? Apego e medo. Normalmente apego e medo estão juntos. Né? A gente se apega porque a gente tem medo. E o jovem tinha medo de perder as coisas materiais que tinha, o seu status, tudo aquilo. Né? E nessa situação, Jesus mostra como é importante a gente ter fé e como é importante a gente não se apegar. E o medo é muito perigoso na nossa vida. Nós vamos falar um pouco disso mais tarde. E o Zaqueu? O Zaqueu é o contrário. O Zaqueu era um cobrador, publicano, cobrador de impostos, e cobrador de impostos era amaldiçoado pelo povo todo, eles odiavam, né? Porque o cobrador de impostos, ele cobrava, na verdade, ele não cobrava imposto para Roma, ele comprava os impostos de Roma e se candidatava, olha, eu compro imposto dessa região, pago para vocês adiantado, quanto que dá lá? 100 mil, aquela tribo 100 mil. Então toma aqui os 100 mil e deixa comigo. Ele ia lá e cobrava 150, 200. Ele era amaldiçoado por isso, né? E Jesus foi na casa de Zaqueu, e a história de Zaqueu eu não vou contar toda, mas vão lá e olha lá a passagem de Zaqueu, que ele sobe numa árvore, que ele era baixinho, e ele só queria ver Jesus. Ele ficou apaixonado pelas histórias de Jesus, e a única coisa que ele queria é só ver. Se ele visse Jesus, ele já estava feliz. E aquele multidão, e aquele vai que vem, imagina, né? E ele sobe na árvore daqui pendurado, e daqui a pouco ele consegue ver Jesus. Né? E fala, já tá bom, né? Mas Jesus olha para ele, pronto, e falou, opa, olha para ele e fala, Zaqueu, desce que eu hoje estarei na sua casa para jantar. Acho que Zaqueu não desceu, deve ter caído da árvore. Deve ter caído da árvore. Falou, o que é isso? Eu não esperava, não era isso? Pronto. Aquele espírito recebeu o choque que precisava. Porque às vezes é isso na nossa vida, é igual Paulo. Paulo tinha que receber um choque muito forte para despertar tudo de bom que ele tinha dentro dele, que ele estava usando de uma forma equivocada. Então, Zaqueu também recebeu aquele choque. E Jesus foi à casa de Zaqueu, jantou com Zaqueu, o povo ficou danado com Jesus, e ele não se importou. E aí, em um momento, Zaqueu fala, Senhor, a todas as pessoas que eu fiz mal, eu vou reembolsar 4 vezes mais.
E falou mais coisas lá. E Jesus, depois, saindo da casa dele, na porta, falou: hoje a salvação entrou nessa casa. Ou seja, não disse que você está salvo. Não, a salvação entrou. Quer dizer, a luz entrou nessa casa. Ou seja, aquele homem estava no momento de redenção. O jovem rico, que era bonzinho, não sei quem, não estava. Então, aqui, nós vamos observar, na lei de adoração, como é que é a diferença do exterior e o interior. A adoração exterior é aquela do jovem que parecia ser bonzinho, não sei o quê, e o Zaqueu que não era, mas no interior do Zaqueu ele queria a sua redenção. Isso é muito interessante para a gente compreender a lei de adoração. Mas coloque como a lei de adoração a coisa mais importante que existe em quase todas as religiões. Se você pegar as religiões orientais, de Krishna e tudo, ele vai falar sobre a adoração como um nível mais alto que existe. E às vezes a gente lê e não entende, mas é fácil entender, porque a lei de adoração é a sua ligação divina, o seu divino com Deus. E ali, a relação de amor intensa entre você e Deus, entre a tua alma, você, espírito, e Deus. Então é o ápice, né? É o ápice da criatura e do Criador. Né? Alguma questão aqui, alguma pergunta? Nós vamos entrar aqui na lei de trabalho que completa a lei de adoração. Lei de trabalho, aí a gente fala assim, mas lei de trabalho está dentro de leis morais e a gente colocou no tópico 1 que é amor a Deus. Mas por quê? Porque lei de trabalho, a gente pensa, trabalho das coisas do mundo, meu trabalho, meu serviço, as coisas que eu faço na vida. Pode ser arrumar uma casa, pode fazer um almoço, posso trabalhar como médico, posso trabalhar como dentista, posso trabalhar como gari, posso ser um psicólogo, posso ser o que for. Trabalho na área financeira, faço qualquer coisa. Isso é trabalho. É assim que a gente entende. E isso está relacionado? Está, mas esse não é o ponto. Aqui, lei de trabalho é uma coisa maior. É todo movimento que o ser faz na vida em direção a. Todo movimento que você faz na vida está relacionado ao seu aprendizado, ao aprendizado do seu espírito. Quando você trabalha no hospital, olha as chances que você tem de amar, de aprender sobre o amor. Quando você trabalha numa empresa e que existe muita concorrência, que é aquela confusão toda que a gente sabe, quantas oportunidades você tem de aprender sobre a humildade, sobre apoio, né? Sobre indulgência? Tem muita, tem muita. Em qualquer atividade que você fizer. Além de desenvolver o quê? O seu intelecto. E não esqueça que o Espírito da Verdade diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não é só amor. O amor ainda vem depois. É o instruí-vos. É o intelecto. Depois do intelecto vem mais coisa. Mas é preciso compreender que todo trabalho gera crescimento. Mas esse é um outro dilema, porque quando você olha para um mundo sobrevivente como nós, até aqui a gente pisa na bola. Mas é uma quantidade enorme de pessoas que trabalham de má vontade. O trabalho é pesado, sabe? Aquilo é uma coisa pesada para ele não tem gosto naquilo que faz. Ele acha que devia ser diferente, acha que merecia outra coisa, acha que ganha pouco, tinha que ganhar mais. Bom, pode achar qualquer coisa, mas tem um detalhe. Na hora que você se prontifica a fazer o seu trabalho, você tem que puxar isso para dentro da lei de adoração. Porque se você não fizer isso, o trabalho passa a ser aquilo que a palavra trabalho significa de verdade, que é escravidão. Né? Que é escravidão. E aqui trabalho não é escravidão. Aqui trabalho é adorar a Deus, através do seu trabalho. Através daquilo que você faz durante todo o seu dia. Em qualquer situação. Vou varrer uma casa, vou tirar um pó, vou fazer um almoço, vou sair para levar umas crianças, vou sair para conversar com não sei quem, vou sair para fazer um trabalho lá fora. Não importa. Todo esse processo é assim. A lei de adoração, né? A lei de adoração, nós estamos falando de quê? Do nosso envolvimento com as coisas espirituais, como Jesus fala, né? Meu reino não é deste mundo. Pronto. Então, todo esse processo aqui é você servir a Deus. Mas, como você vai só servir a Deus? E o seu trabalho, e as coisas da vida, e a coisa do corpo, e as coisas de envolvimento com a sociedade que te gasta quase todo o tempo do dia. Como que você faz para puxar isso para dentro da lei de amor a Deus? Como que você puxa isso? Aqui. Pode ser melhor entendida esta lei pela questão 675. E aí, de novo, vocês têm que pegar lá e ler, né? Tudo que é útil é trabalho. Tudo que é útil é trabalho. Trabalho é movimento.
Trabalho para sustento, trabalho intelectual, trabalho para crescimento do ser, aprimoramento e autoconhecimento, cultura, cuidar de uma casa, educar os filhos e outros, blá, 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 blá. Portanto, o trabalho, quando feito com amor, e sempre será assim que ele deve ser feito. É uma conexão com Deus, é uma conexão com o seu divino. Mas o trabalho para o ser elevar-se na lei de progresso é o mais importante para a alma. Conquistar palmo a palmo sua liberdade e sua felicidade é um trabalho de toda a sua jornada e será coroado com um pagamento único para todos, sem exceção, como na parábola dos trabalhadores da última hora. Acho que é o trabalhadores da última hora? É. Aqui comeu a última frase aqui. O que está falando aqui? O próprio progresso, o próprio esforço do aprendizado, do crescimento espiritual é trabalho, é movimento. É movimento. Lembra que nós falamos lá da saúde? Né? Harmonia, movimento, alimentação. Os 3 construtores. Então, o que significa? Todos os movimentos são trabalho. É trabalho. E o movimento é feito como? Nós escolhemos. E é por isso que a lei de trabalho está no tópico 1, amor a Deus. E dentro desse tópico 1, amor a Deus, vocês vão encontrar na tabela, de novo, questão 674 a 685. Os trabalhadores da última hora, não ponhais a candeia, a fé que transporta montanhas, e dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Capítulos 20, 24, 19 e 26. E aí, o que eles dizem para nós? Capítulo 20, trabalhadores da última hora. Nós estamos falando de lei de trabalho. E aqui, nos trabalhadores da última hora, não sei se vocês lembram, é aquele senhor da vinha que sai a buscar trabalhadores, que vai encontrando, e de repente encontra uns que estavam lá na praça. E não estava lá de vagabundagem, estava lá porque ninguém assalariou, ninguém contratou. E ele contrata e na hora de pagar todo mundo, a moeda é igual para todo mundo. Aí todo mundo fala, mas isso é um absurdo. Isso não é justo. Não é justo. Mas aí você tem que extrapolar para a transcendência da parábola. Está falando de vinha, universo. O Senhor da vinha, Deus, os trabalhadores, todos os seres. E qual é o pagamento para quem trabalha na vinha e faz o que tem que ser feito? Qual é a moeda? É exatamente o amor. É o desenvolvimento da luz interior. E isso é igual para todos. E isso não importa em que época você vai fazer. Ah, Jesus fez isso quantos bilhões de anos atrás? E nós? O pagamento dele é maior que... Não, é igual. Quando você desenvolver isso, todo mundo desenvolve e é igual para todos. Ou seja, a moeda é igual para todos. Não ponhais a candeia. O que significa isso? É aquela luzinha, às vezes, mais ofuscada que um vagalume que a gente conquista com um aprendizadozinho, uma coisinha que você conquista aqui e ali, você deve passar isso para frente. Você deve ajudar as pessoas que estão ao seu redor, como a Gris falou, o próximo, com o quê? Com aquilo que você aprende e que você considera importante. É nossa obrigação. Esse é o capítulo do trabalho que fala sobre as coisas da vida, não só a espiritualidade, mas as coisas da vida que engrandece o ser e que você sabe, e você não pode pôr essa luz ou esse conhecimento escondido. Você deve passar isso para frente. Trabalho. Exemplo de trabalho. Aqui em cima ele fala do trabalho e do pagamento. Qual é o pagamento? Tudo igual. E aqui, não ponhais a candeia, que você não deve esconder as coisas boas que você tem, as suas capacitações que você adquire na vida. De novo, a fé que transporta a montanha. Né? O que ele está falando aqui para nós? Jesus está alertando que o trabalho na seara divina será de muita luta e aprendizado. Não basta dizer ou pensar que se pode, mas precisa amealhar o verdadeiro poder divino, a fé. Através de muito trabalho espiritual junto aos necessitados, para que a comunicação com o poder divino possa operar através de cada um. Porque a fé, e o próprio Jesus diz isso, né? Se vocês puderem olhar no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, vocês vão ver que Jesus
é a melhor que eu encontrei na minha vida. Um dia eu tive que fazer uma palestra sobre fé, eu pesquisei para todo lado. Depois de rodar para todo lado, eu encontrei exatamente nas palavras de Jesus a melhor definição de fé que ele podia dar nesse capítulo, a fé que transporta montanhas. E ficou claro, a fé é um poder que vem de quem? Daquele que pode, o poderoso. E quando é que vem dele? Quando você faz contato, quando você faz comunicação. Se você não faz essa comunicação, é crença, é esforço, é vontade, tudo certo, vale tudo, isso perfeito, é assim que é. Mas a fé que Jesus fala quando transporta a montanha, que é aquela que faz coisas que você nem imagina, essa é um poder. E Jesus deixa bem claro isso lá, vocês vão ver no capítulo 19, o poder da fé. E quando você lê e percebe que os apóstolos, os discípulos de Jesus, ele fala, vocês não têm fé. Olha para eles, fala eles, agora imagina nós, né? Depois, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesse. Ele está nos alertando sobre o quê? Os falsos profetas. É disso que ele está falando, é o que mais tem hoje na vida. Os falsos profetas, aqueles que cobram, que se enriquecem com as coisas divinas. É usar a palavra divina, Deus, o próprio Evangelho, a Bíblia, o que for, de uma forma a tirar proveito. Esses são os verdadeiros falsos profetas. Mas tem que ter cuidado, porque quando a gente fala de falso profeta, são esses os primeiros que a gente pensa, porque estão aí alardeados. Mas temos que pensar o seguinte, e nós? Será que às vezes nós somos falsos profetas? O que significaria isso, ser um falso profeta? Não, mas eu não recebo dinheiro. Eu não saio colocando no jornal, né? E eu não faço aprovação política sobre essas coisas, claro. Mas o que é isso? Você pode estar dentro de você algo que, quando você faz alguma coisa de boa, ou você fala, ou você mostra, ou você não faz nada disso, nem fala, nem mostra. Mas você fica extremamente feliz se alguém perceber. Isso é ser um falso profeta. Isso é ser um falso profeta. Se você sente no seu coração alegria de ajudar as pessoas, isso é evolução espiritual. Se você sente em seu coração alegria porque alguém percebeu isso, isso é atraso espiritual. Acho que isso não tem dúvida. Não deveria ter dúvida para ninguém. Então, isso é para reflexão. O falso profeta tem de vários níveis. E nós temos que perguntar, não é pelos outros, é por nós. E eu? Eu faço alguma coisa, porque pior que às vezes as pessoas não fazem nada, aí nem não tem nem como dizer. Mas se você já partiu para fazer algo na vida, que seja poucas coisas, simples, se pergunte, quando eu estou fazendo isso, eu fico extremamente feliz, isso me faz bem, eu fico feliz de fazer. Mas fico feliz também se as pessoas perceberem que eu fiz. Isso é um atraso espiritual. E não vou dizer que isso não aconteça conosco. Acontece. Inconsciente acontece, às vezes consciente. Tudo bem? Não, não está tudo bem, mas é assim que é o nosso nível. E nós temos que entender que isso acontece conosco para trabalharmos isso. Porque se nós falarmos para nós, não, eu não sou assim, você corre um risco de chegar no mundo espiritual e talvez esse seja um grande problema que você tem e nunca se deu conta. Então, é o falso profeta. A Grace vai falar alguma coisinha aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Aqui a gente termina a lei de trabalho, então a Grace vai falar, eu já vou sair daqui. Vou voltar aqui para a tela. Espera mesmo. Eu tenho que fechar aqui. Chega aí. Então, gente, mais uma vez estou eu aqui entrando na fala do Ruela, essa questão de quando a gente faz alguma coisa, né? E no íntimo da gente, qual é a nossa intenção? Você faz porque fica feliz com aquilo, ou se você tem aquela vaidade, olha, alguém está observando que eu faço caridade, que eu sou boa, que é isso ou aquilo, né? Existe uma grande diferença na qualidade daquilo que você faz. Mas existe também uma fala, né, que eu já ouvi isso, né, que, por exemplo, muitas vezes quando a gente trabalha numa causa social, e às vezes você tem que falar, você tem que pedir,
para as pessoas as coisas, e para você pedir, você precisa falar daquilo que você faz, né? Ou então, quando você comenta aquilo que você fez, existem duas conotações. Você comenta com qual intenção? Olha, para que todos vejam o que eu faço, quanto que eu sou boa, ou quando se comenta, que aquela sua atitude, que seja contagiante, que seja estímulo para que outras pessoas também façam, ou que tenham empatia, que aderem, como que fala? Não sei, aderem à causa. A causa. Então, isso, gente, acho que tudo que uma vez, numa situação, essas de trabalhos que a gente faz, tal, né? E ouve esse comentário, mas a gente não pode comentar que faz, porque está fazendo o que a mão esquerda faz, está a direita vendo. E a minha fala foi o seguinte, bem, é o que eu penso, falo, gente, isso é tudo de acordo com a sua real intenção. Quando a gente faz algo e precisa falar, olha, eu fiz isso, eu fiz determinadas atitudes, ou fiz alguma coisa, não vale você ter aquela falsa humildade de falar, eu não vou falar, porque senão vão achar que eu estou falando. Não, acho que quando a gente faz algo de coração e você divulga por algum motivo, ou para que outras pessoas também possam se unir à causa, ou como incentivo, estímulo ao outro, né? Quantas vezes, ontem mesmo, assistindo a palestra que eu falei com vocês, algumas coisas foram ditas lá, como eu tomei para mim? Falei, nossa, como eu preciso mudar, eu preciso mudar a minha atitude, e mudei até num ponto, que eu não vou poder falar, que senão vai delongar, mas um ponto, particularmente, que eu estava vivendo, e eu peguei e, através daquela fala que eu ouvi ontem, eu mudei. Hoje eu mudei, né? Eu mudei a atitude. Então, eu falei, que bom que eu ouvi aquela pessoa falar. O que eu ouvi, né? Se essa pessoa ficasse, não vou falar, porque vai achar que eu quero ser bom, que eu estou fazendo com a mão direita e pedindo com a mão esquerda. Então, gente, a única coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, qual a nossa intenção? E para saber a nossa real intenção, ninguém melhor do que nós mesmos, né? A gente saber se a gente faz alguma coisa, eu fiz e até comentei e tal, mas eu fiz com a boa intenção. Uma coisa importante, a gente tem que separar umas coisas. Quando você trabalha no movimento, como uma casa espírita, o trabalho é dinâmico, é de envolvimento. Então, por exemplo, quando você fala campanha Alto de Souza, é falado a todos os cantos que as pessoas devem participar, que fulano faz e tal, porque é o trabalho do movimento da casa. É divulgado, alardeado, porque precisa isso para motivar as pessoas. Essa é uma coisa. Aqui, quando ele está falando dessa questão, ele está falando do fórum íntimo de cada um. Aquela coisa que você faz que não é exatamente do movimento. E se você está no movimento, todo mundo está sabendo e você sabe disso. Você saiu do movimento, acabou. E como é de fórum íntimo? Por que fórum íntimo? Porque é muito íntimo de cada um. A intencionalidade é tão íntima, que às vezes nem você consegue distinguir se a intencionalidade é realmente essa ou é outra. Isso é complicado. Porque, vamos pensar, a nossa condição de espiritual, normalmente a nossa intencionalidade é sempre de interesse pessoal. Raramente não vai ser. Então, para descobrir essa intencionalidade, é um trabalho de analisar. Porque, gente, ninguém engana as leis de Deus. Impossível. Em nenhum milímetro. Isso é impossível. A gente engana nós mesmos. O que a Grace falou, perfeito. É analisar a intencionalidade. Mas analisar a intencionalidade não é tão simples. Porque a intencionalidade e a inconsciência andam juntos. Então, você faz uma coisa, não, a minha intenção foi a melhor. Você fala para você isso. Mas, se você não pesquisar com um pouquinho mais de profundidade, você pode se enganar sempre. Então, nós precisamos sempre refletir.
Todo movimento é para falar, é para pedir, é para ajudar, isso não tem problema, porque o valor disso tem um valor. O valor de fazer algo em segredo e se sentir, de novo, e sentir feliz por fazer, mas não tem nenhum apreço porque alguém saiba que você fez, isso é um nível muito diferente. E isso não é fácil. E isso a gente precisa descobrir dentro de nós, porque isso é que... Isso, só um minuto. Porque é isso que desenvolve o início da nossa luz. E o outro... Deixa eu terminar, meu Deus. E o outro caso desenvolve a sua evolução, mas a sua intercessão necessária dos outros para você. Mas quando você desenvolve uma intencionalidade totalmente desinteressada, eu não vou afirmar aqui, tá, gente? Mas eu diria que a gente não tem isso ainda. Mas eu não posso falar isso porque é uma coisa de fora o íntimo, tá? Mas quando você conquista isso, é uma luzinha que está acendendo no coração. Mas o que eu queria complementar é o seguinte, se a gente for ficar esperando para fazer alguma coisa, a gente ser esse ser totalmente sem interesse pessoal, que faz a coisa com profundo amor, com profunda caridade, a gente vai ficar a vida inteira esperando. Mas ninguém falou isso aqui, só para saber. A gente não estava falando disso. Não, tá? eu estou falando que, independente de qualquer coisa, o importante é fazer. Sim, com certeza. É fazer, sabe? Porque tudo é exercício, sabe? Você vai fazendo, você faz 1, 2, 3 vezes, de repente, você está fazendo aquilo por amor, que sim, você, isso mesmo. sabe? É um exercício mesmo. Era isso que eu queria colocar, gente, porque se a gente for ficar pensando muito, não vou fazer porque eu ainda tenho interesse pessoal. Se surgiu a dúvida, deixa eu falar de novo, então. Não em momento falamos disso aqui. Nós estamos falando de quê? Lei de adoração, amor a Deus. Tá? Nós estamos nesse tópico. E desde o começo eu quis mostrar para vocês as diferenças que existem entre uma relação com Deus e as coisas da vida. Então, o Emmanuel mostra claramente quando a gente está partindo para fazer as coisas na vida, até fazendo bem, e a diferença da iluminação. Quando você fica feliz em quando você faz algo para alguém, que tamanho que seja, não importa o tamanho. Não importa. E você fica feliz. Quando você fica feliz quando alguém descobre aquilo, aí é um problema. Você não está iluminando, você está crescendo. Você pensa no Divaldo, você pensa numa irmã Dulce, você pensa na... Qual que era a outra? Aquela? Madre Teresa. Divulgava os trabalhos, porque elas precisavam que divulgasse, porque não tinha jeito. É o trabalho de assistência. Trabalho de assistência, você tem que divulgar. E eles divulgavam. Mas, como que era o interior dessas pessoas? Nós não sabemos, mas com certeza são espíritos bem melhores que nós. O interior é, olha, eu estou alegre por fazer isso aqui. E isso já é uma evolução, hein? Que poucas pessoas conseguem. E se alguém olhar para isso para ajudar, para participar, fico feliz. Se alguém olhar para isso dando mérito para mim, não. Isso aí não me interessa. Pronto, é diferente. É diferente. Ruela, eu acho que a gente entra... Só um minuto, Vanessa. O Oswaldo levantou a mão. Oswaldo. Não, eu só queria falar o seguinte, tem gente que acha que, por exemplo, eu não estou fazendo mal, então eu tô bem. Mas não está fazendo bem também. Tá quieto, né? E isso não é legal. Quer dizer, eu já ouvi de alguém que é melhor você fazer o bem com má vontade ou com má intenção do que não fazer o bem. Sim, né? Concordo. Oswaldo, olha só, esse ditado que você falou é muito comum. Não estou fazendo o mal, então está tudo bem. E você concorda que isso é muito comum nas pessoas? E por que isso é comum? Porque é o nosso nível. O nosso nível de entendimento é tão precário. Olha só, nós estamos falando de adoração a Deus, a gente tem que jogar o nível lá em cima para a gente entender. Mas você lembra quando eu falei? Coisas muito transcendentais e nós vamos começar de baixo depois, lá devagarzinho. Quando a pessoa diz eu não estou fazendo mal, então ela chegou no nível. Se ela chegou naquele nível, o que ela não pode é criar a justificativa da vida dela em cima disso. Você pode até pensar, olha, já cheguei no ponto que eu não estou fazendo mal, mas não estou fazendo bem ainda. Tá bom, mas o próximo passo é fazer o bem, não é? Ou não? Ah, não, eu acho que isso que eu faço já está suficiente. Bom, aí ele quebra a cara. Porque não é assim que a vida funciona. Você não está fazendo mal porque você está fazendo um esforço imenso. Porque a única maneira de não fazer o mal é fazendo bem.
Porque se você não faz o bem, o mal vai acontecer em consequência disso também. Vamos, Vanessa. Acho até que o que você está falando agora virou missão, né? Quando eu deixo de fazer, eu estou me omitindo de fazer o trabalho, né? E eu tenho que fazer com o que eu tenho, com o que eu posso, né? Não tenho que esperar. Ah, vou esperar isso, a gente estava vendo uma palestra e falei, vou esperar para ser feliz, vou esperar isso, vou esperar aquilo, vou conquistar isso. O que a Grace falou. Né? Não adianta, né? E eu acho que quando a gente trabalha um pouco mais de autoconhecimento, essa parte do entender como eu estou falando do meu trabalho, né? De caridade, que seja, qual é a real intenção, você consegue ter, né? Acho que, de alguma forma, quando a gente está trabalhando um autoconhecimento, você consegue enxergar dentro de você, no dia que você fez o trabalho, o comentário que seja, do seu trabalho voluntário, o que quer que seja, com qual intenção que foi? De só indicar para a pessoa, só informar, ou de se gabar do que você está fazendo, né? E a gente consegue ver isso, né? Isso faz mal, né? Porque você fala, poxa vida, devia ter falado, podia ter ficado quieta, né? Não precisava ter feito essa coisa, né? Quando você entra no seu senso crítico, né, de entender, pelo menos é a parte que eu consegui alcançar, né? Gente, é assim, ó, vamos pegar o que você falou e o que o Oswaldo falou. Olha só, a vida, ela nos mede a todo instante. E por que ela faz isso? Porque ela nos observa, porque ela nos mede. Quando eu falo da vida, eu estou falando das leis, que funcionam. Elas funcionam. Independente da nossa vontade, elas vão funcionar. Ela nos mede para ver o que mais eu posso dar. O que mais eu posso dar? E se ela sentir que você pode dar mais alguma coisa, ela te coloca na frente. Pode ter certeza. Ela coloca na frente. Olha, você já está no nível de um Divaldo, então você vai pobre, não tem condição nenhuma, você vai montar um lugar que vai abrigar milhares de pessoas e vai falar, o quê? Vai. A vida fala, você vai fazer, porque você está em condição. Já te medi, você vai fazer isso. Você vai pegar uma irmã Dulce e fazer o que ela fez, porque, mas hoje, não, como ela falou, hoje não tem leite, tem que dar leite para as crianças, acabou tudo. Ela entra na igreja e fala com o santo, sei lá, Santo Antônio, se vira no leite aí, em outras palavras, mas ela intimou ele, falou, já fiz tudo, agora o leite é com você. Daí a pouco chega a mulher doando leite. Então a vida fala assim, olha, estou te medindo e você pode dar um pouco mais, vou te ofertar esse um pouco mais. Você pega ou não. Se você falar, não, isso é demais para mim, a vida fala, ok, esse é o seu tamanho, então fica nesse tamanho que você está. Então quando a pessoa fala assim, olha, eu não faço o mal, então está tudo certo. É o tamanho dela. E a vida vai falar, tá bom, a hora que eu sentir que você pode um pouco mais, eu vou te ofertar. E mesmo, a oferta da vida não é brinquedo, não. Não é brinquedo, meu amor. Eu estava lembrando aqui de uma música do Lulu Santos, que ele fala que não desejamos mal a quase ninguém. Quase ninguém. Então, aí tem o Oswaldo, a Vanessa falou aí de não fazer ao mal, né? Não faz o bem, mas não faz o mal, né? A música é interessante, que ele fala, não desejamos mal a quase ninguém. Para uns a gente... A quase, quer dizer, ele já cresceu um pouco, mas tá bom. Para uns a gente ainda deseja, né? Tem uns que merecem. É interessante que essa passagem que eu falei para vocês da vida é uma palestra da filosofia, que ela vai contando assim, que a pessoa vai doando e a vida vai pedindo, vai doando, vai pedindo, vai doando. Aí chega uma hora que a pessoa fala assim, não, peraí, tá demais para mim, isso eu não quero. A vida fala, ok, esse é o seu tamanho. Então vai por aí, fica aí. Né? Mas se você fala, não põe limite para a vida vai exigir. Por que ela vai exigir? Porque ela é má? Não, porque ela é boa. Porque ela é boa. A vida está exigindo de nós e está nos dando oportunidade. Nós estamos aqui, ó. Calor, todo mundo aí, estamos aqui falando, conversando, aprendendo. E ela vai medir o nosso tamanho. Ela vai medir o nosso tamanho. Vai falar, olha, esse aqui é o aluno que só vai até aqui. Vai só ouvir e ficar por isso mesmo. Não, esse aqui gosta de estudar um pouco mais. Esse aqui... Então, você vai definindo qual o limite que você quer dar para a vida. Você vai definindo o limite. Né? É claro que isso também tem um limite, até que ponto você pode pôr um limite para a vida, mas você define. Não quero. Vai falar, tá bom, esse é o seu tamanho, mas uma hora eu vou te pegar. E ela pega. E ela pega. Então, a gente pode andar na frente, oferecendo para a vida sempre uma condição em que nós, um dia, realmente amaremos a Deus, porque esse é o objetivo de todos nós. Né? Próxima aula, deixa eu ver. Nós vamos entrar... Então, aqui nós terminamos o amor a Deus, que é o tópico 1, conforme
Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Só um minuto que eu estou passando rápido aqui. Com amor a Deus, falamos da adoração e do trabalho. Se vocês querem entender um pouco mais profundo, olhem lá na tabela o Livro dos Espíritos e o Evangelho, vale a pena dar uma olhada. E depois do tópico 1, nós vamos entrar no tópico 2. Na próxima aula começa o tópico 2, que é o amor a si mesmo. Tá? O amor a si mesmo. Ou o amor que nós vamos desenvolver em nós. Depois o amor ao próximo. Ok? Alguém quer fazer a prece de encerramento aí? Quer nos brindar com a prece de encerramento? Ok? Então eu vou fazer. Então vamos. Todos nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade, ao Centro Espírita André Luiz, a todas as oportunidades que a vida nos dá para aprender um pouquinho, para trazer para dentro de nós aquilo que realmente alimenta a nossa alma, que é o conhecimento espiritual. E que um dia, sim, aprenderemos a ter o contato com o nosso divino e com Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Gente, eu terminei aqui uns minutinhos antes, em respeito à dona Grace, tadinha, que ela está aqui sofrendo com essa perna, eu preciso dar uma olhada nisso aqui. Passar um produto, fazer uma massagem para ver se melhora um pouquinho. Dor muscular é interessante, se você fica paradinho, não dói. Por isso é muscular, né? Parece que dá, torce, assim, aquela pontada, né? Estou precisando deitar com uma compressa. Fica com Deus. Boa noite. Pessoal, boa noite, boa semana. Melhoras aí, Grace. Boa noite. Até amanhã, Paula, até amanhã. Até mais. Fiquem com Deus. Boa noite. Estou parando a gravação aqui. Até mais.